Voltamos então, pessoal, e hoje a gente vai ver a administração de medicamento na via parenteral, chamada intramuscular. Intramuscular, porque o nome já diz, vocês estão vendo aqui, é intra, ou seja, dentro do músculo. Ela serve então para depositar o medicamento dentro do tecido muscular. E aí, fica agora já fácil da gente fazer a comparação em relação à subcutânea que vocês viram anteriormente, porque esta aqui, esta via de administração é mais rápida que a subcutânea. Ela é mais rápida por quê? Porque o tecido muscular ele é ricamente vascularizado, muito mais vascularizado que o tecido gorduroso. Então, por essa razão, ela é uma via de administração mais rápida se ela estiver relacionada à via de administração subcutânea. Então, numa hierarquia, numa ordem de agilidade de absorção, ficaria mais vascularizado intramuscular é mais rápido e menos vascularizado subcutâneo é mais lento. Tô falando isso para vocês porque isso normalmente é questão de prova por aí onde vocês forem. Qual a via de administração mais rápida de medicamentos? A primeira de todas a gente vai ver na próxima aula, que é a endovenosa. Por que, que ela é a mais rápida de todas? Porque ela não precisa ser absorvida, ela já está direto na veia. Então, a via mais rápida de todas é a endovenosa. A segunda mais rápida é a intramuscular. E a terceira, que a gente considera mais lenta, é a subcutânea, tá? Então, quando eu preciso injetar, colocar um medicamento dentro do músculo, ele será, então, administrado pela via intramuscular. A musculatura, ela deve ser desenvolvida, de fácil acesso e não conter grandes vasos ou nervos a nível superficial para que eu possa fazer essa medicação. Caso contrário, não é possível administrar por essa via, tá? E o músculo sempre deve estar relaxado para o pessoal da enfermagem injetar o medicamento. Isso é importante porque dependendo da posição que o paciente tiver, ele, ao invés de relaxar o músculo, ele contrai. Mas eu vou mostrar para vocês no slide de posicionamento, tá? Bom, quais as indicações então da administração de uma medicação intramuscular? Normalmente são aquelas medicações que são irritantes ou muito viscosas para serem feitas ou na veia ou por via subcutânea. E aí, ó, elas necessitam ser feitas por via intramuscular. Então, quando for irritante ou mais viscoso, ela provavelmente será irritante na forma subcutânea, intradérmica ou inalatória, e mesmo no sistema digestivo, aí o médico opta pela administração intramuscular. Lembrando que o médico opta pela via de administração, de acordo com a clínica do paciente, mas ainda também existe a própria indicação do medicamento. No frasco do medicamento está dizendo lá quais as vias que ele pode ser administrado também, tá? Bom, então, como vocês estão vendo aqui, ó, normalmente ela é utilizada, o que é mais comum para vocês verem, nas vacinas, né? Principalmente essas da gripe, normalmente são de via intramuscular, então vocês podem ver muita intramuscular nas vacinas. Intra-hospitalar, normalmente são medicamentos anti-inflamatórios, alguns antibióticos. O que vocês mais vão ver lá no Mandaki é a penicilina, que é um antibiótico. Vocês vão fazer muita penicilina intramuscular, tá? E medicamentos anticoncepcionais, que também pode ser que vocês vejam lá na unidade de vocês no estágio, tá? Então, normalmente são antibióticos, alguns anti-inflamatórios e vacinas, é bastante comum, tá? E aí, ó, eu deixei aqui um exemplo para vocês da penicilina, por quê? Porque para este caso em específico, antes de fazer a administração do medicamento, vocês precisam fazer a reconstituição que está no vídeo na aula anterior. E aí, qual o local de aplicação, então, da intramuscular? Ah lá, ó. Eu vou fazer aqui aonde está esses quadrados vermelhos. E aí, a gente vai ver um por um. Então, dá para fazer no músculo deltoide, dá para fazer no músculo dorsoglúteo, dá para fazer no músculo ventroglúteo e dá para fazer no músculo vastolateral da coxa. O músculo deltoide
Reparem que aqui os nomes, ó, eles sempre vão estar se referindo à região do músculo, então sempre vai aparecer o nome do músculo. Isso é importante para que vocês coloquem corretamente na prova e nos processos seletivos e mesmo na anotação de enfermagem. Então a gente sempre vai se referir à aplicação em relação ao nome do músculo. Então aqui, ó, região deltoidiana significa que eu fiz no músculo deltoide. Aqui, ó, tá identificado o acrômio, tá vendo? Aqui a nossa clavícula e é pelo finalzinho da clavícula e início do acrômio que a gente consegue identificar essa região mais avermelhada aqui, que é o músculo deltoide, tá? Anotem aí. Aqui, para a gente saber em qual local do deltoide fazer, o que a gente vai fazer? Vai colocar o dedo aqui no acrômio e medir mais ou menos daqui para baixo 3 centímetros. O que é isso? Colocar 3 dedos. Então, coloca um dedo aqui no acrômio e mais 3 dedos para baixo para você achar exatamente esta região aqui, ó, que está mostrando no desenho, que é a mais ou menos 3 dedos abaixo do acrômio, tá? Então, a região deltoidiana significa que eu vou fazer uma medicação no músculo deltoide e a localização adequada é a mais ou menos 3 dedos abaixo do acrômio, que é o finalzinho do osso aqui da junção com a clavícula, certo? Outro local que dá para fazer é no vasto lateral da coxa. Aqui é o desenho da coxa do paciente. Aqui está o trocânter maior e aqui está a perna, o trocânter menor, que é a parte inferior, olha lá. O nome do vasto lateral pode ser chamado também de região face anterolateral da coxa. Então, pode ser chamado de vasto lateral ou face anterolateral da coxa. Como é que eu faço para achar este quadrado vermelho que vocês estão vendo aqui, ó? Como é que eu faço para achar exatamente esta região? Porque o vasto lateral da coxa é toda a lateral da coxa. Então, o que vocês vão fazer? Vai medir mais ou menos a coxa do paciente. Então, ela inicia aqui, onde eu tô com a setinha, e termina aqui. A gente vai dividir a coxa em 3 partes. Eu divido em 1, 2, 3, tá? Então, eu vou dividir em 3 partes. 1 parte, 2 partes e 3 partes. Sempre será a parte do meio. Sempre será o quadrante do meio, tá? Então, eu divido em 3 partes, pego o quadrante médio e vou fazer aqui, ó, na lateral da coxa. A região ventroglútea, essa daqui especialmente eu vou deixar para vocês verem como ela é feita lá na unidade mesmo, com o professor do estágio. Porque para aplicar na região ventroglútea, normalmente a gente utiliza uma técnica que é uma técnica de... um outro tipo de técnica de aplicação, que é uma técnica em Z. Ela é um músculo maior e aí a gente faz medicações maiores e com medicações diferentes, né? Na verdade, pode ser feita qualquer tipo de medicação, mas normalmente a gente faz antibióticos, por exemplo, só que é necessário utilizar a técnica Z para utilizar. Então, essa ventroglúteo não é muito utilizada, esta daqui não é muito utilizada na prática clínica nossa lá. Normalmente a gente usa as outras áreas de aplicação da intramuscular, tá? Mas para que vocês entendam, aqui tá a nossa crista ilíaca. A crista ilíaca tem que lembrar o que é aquele ossinho que a gente tem na frente, né, logo aqui na frente do nosso corpo. E aí a gente traça um V com a nossa mão, como se estivesse fazendo tudo bem, né, o Vzinho, o V com a nossa mão para frente, tá vendo? Aqui é o glúteo do paciente, aqui é a região anterior. Então a gente traça este V na região anterior e aí a gente consegue simular esse V que vocês estão vendo aqui, ó. E se faz exatamente na base do V para aplicar a medicação intramuscular ventroglútea. E a última, que essa daqui vai ser bastante utilizada por vocês, principalmente para a administração dos antibióticos, então as penicilinas normalmente vão ser feitas aqui na região, porque elas têm volume grande e o glúteo, tanto o glúteo, o ventroglúteo, quanto o dorsoglúteo, elas suportam uma quantidade grande de volume,
Então, normalmente vocês vão utilizar esta região aqui, que é a região dorsoglútea, tá? Olha lá como que a gente faz. A gente vai traçar uma linha imaginária, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, que vem lá da escápula do paciente. Então, a linha média escapular, a gente vai traçar essa linha média dividindo o glúteo em duas partes, na região de forma vertical. E a gente vai fazer a mesma coisa de forma horizontal. E aqui, ó, eu sei que no desenho fica um pouco difícil de ver, mas aqui é a prega intraglútea, que é o bem reguinho que vocês costumam dizer. Então aqui, ó, a gente traça uma linha depois aqui da prega glútea. Então vai fazer um quadrado, tá vendo? Ó, 4 quadradinhos. E é exatamente esses 4 quadradinhos que vai me dar a orientação de onde a gente deve aplicar. Olha aqui, ó, área adequada tá este círculo. Então, na prática, pessoal, quando vocês estiverem fazendo lá, eu já dou um spoiler aqui para vocês. Parece, quando vocês estiverem aplicando, vai dar a impressão de que não está no local do glúteo, porque ela fica bem na região externa aqui, ó. Fica bem externo o local glúteo onde vai ser aplicada a medicação intramuscular. Então, a gente dividiu em 4 partes o glúteo e nós vamos utilizar esta região aqui, ó, que é a região do quadrado ou quadrante superior externo. Anotem, quadrante superior externo. Quadrante porque a gente dividiu em 4 partes, superior porque é o de cima, externo porque é o de fora. Se na prova não colocar desta forma, em qualquer processo seletivo colocar desta forma, é no dorso glúteo quer dizer todo o glúteo, e não pode ser aplicado em todo o glúteo. Por quê? Reparem que aqui, ó, bem onde eu tô colocando a setinha, tem uma linha meio arroxeada, e ela tá identificada como nervo ciático. Se porventura a gente aplicar uma medicação no nervo ciático, o paciente pode perder a mobilização ou a sensibilidade do membro inteiro. Então, por esta razão que ela é feita assim, tão para fora no quadrante superior externo. Então, eu não posso dizer que ela é feita no dorso glúteo. Eu tenho que dizer que ela é feita no quadrante superior externo. Então, vamos lá. Eu vou falar as 4 regiões para que a gente saiba exatamente como escrever numa prova ou como escrever num processo seletivo por aí. Eu vou fazer na região deltoidiana, 3 dedos abaixo do acrômio, tá? Porque o deltoide é tudo isso e não é nele inteiro que eu posso fazer. Então, de novo, região deltoidiana, 3 dedos abaixo do acrômio. Vou fazer na face anterolateral da coxa, sempre no quadrante médio. Sempre no quadrante médio. Então, escrevam assim, ó, região, face anterolateral da coxa, quadrante médio. Vou fazer no ventro glúteo, na base do V. Na base do V. E no região dorsoglútea, no quadrante superior externo. No quadrante superior externo. Então, exatamente do jeito que eu falei, é o jeito que vocês têm que colocar em uma prova ou em um processo seletivo. Bom, tá aqui descrito para vocês, então a gente faz na região do deltoide, na região do dorsoglúteo, do ventroglúteo, do vasto lateral da coxa. Viu que mudou um pouco os nomes? Não tem problema, eu coloquei desta forma para que vocês vejam que quer dizer a mesma coisa, mas muda às vezes de um local para o outro, tá? Diferente da subcutânea, aqui nós utilizamos outros materiais. Não tem seringa pronta, a gente sempre vai utilizar uma seringa de 5, uma seringa de 10 ml, vai colocar a agulha. E quais agulhas que a gente vai usar? Essas daqui, ó, a verdinha, a pretinha, ou esta outra verdinha, ou ainda esta azulzinha aqui. Para fazer a escolha da agulha, pessoal, vai depender do tipo do paciente que a gente tem. Então, a gente precisa avaliar o paciente antes de fazer a escolha da nossa agulha. Por quê? Porque existem várias, ó. A primeira delas que a gente sempre vai usar é a rosinha, que eu mostrei para vocês também no vídeo da aula anterior. A rosinha, ela é 40 por 12. Anotem aí, ela é exclusiva para aspiração do medicamento. Então, a agulha rosa, ela é exclusiva para a aspiração do medicamento. Nunca a gente vai administrar com a agulha rosa.
Então, esta daqui, ela é exclusiva para fazer a aspiração do medicamento. Quais são, então, as que a gente vai aplicar na intramuscular? A verde, a preta, em alguns casos a roxa, e esses casos são crianças. Normalmente, as crianças, a gente utiliza a agulhinha roxa para aplicar intramuscular. Então, vamos nos ater aos adultos. Vai usar a rosa para aspirar e a verde ou a preta para aplicar o medicamento. E olha os tamanhos aqui, ó. 25 por 8, 30 por 8 ou 40 por 8, 25 por 7, 30 por 7 ou 40 por 7. Sempre essas que forem por 7 aqui, ó, terá o canhão de cor preta, que é essa aqui. Sempre as que for por 8 terá o canhãozinho de cor verde, como essa que vocês estão vendo aqui, tá? Quando a gente fala 25 por 8, significa que eu estou dizendo que ela tem 25 milímetros de diâmetro, 25 milímetros não, é menos de milímetros, mas o 25, ele se refere ao diâmetro, ou seja, a grossura da agulha, e o 8 é ao comprimento dela, tá? Então, ela tem 8 milímetros de comprimento, aí sim é milímetros, e ela tem esses 25 aqui de diâmetro, ou seja, a 25, ela é mais fina que a 30, que é mais fina que a 40. A 25 aqui é a mesma coisa, ela é mais fina que a 30, que é mais fina que a 40, tá? E aqui, o 7 e o 8 tem a ver com o comprimento dela. Então, como que eu vou escolher? Bom, se eu tô vendo que o meu paciente é um paciente bem magrinho, significa que ele tem pouca gordura. Olha aqui no desenho, ó. Ele tem pouca gordura. E se ele tiver pouca gordura, significa que eu chego ao músculo de uma forma mais fácil. Então, eu não preciso de uma agulha 30 por 8, por exemplo. Eu posso escolher uma 25 por 7, que é uma agulha mais curta e mais fina. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar direto lá no músculo com uma facilidade maior. Agora, se eu pego um paciente mais obeso, em que ele tem esta camada aqui, ó, muito maior, que é a camada de gordura, eu vou ter que ultrapassar toda a camada de gordura para poder chegar ao músculo. Então, eu tenho um caminho mais longo a seguir. Aí, provavelmente, eu vou precisar de uma 30 por 8, uma 25 por 8, que é uma agulha mais comprida, certo? Bom, então o material que eu vou utilizar é assim, ó. Sempre a agulhinha rosa para fazer a aspiração e a agulhinha preta ou verdinha para fazer a aplicação. Então, eu preciso fazer a troca das agulhas na hora da aplicação, tá? Normalmente a gente usa seringas de 5 ou de 10 ml e essas daqui ficam para outros tipos de medicamento. Essa daqui é para administração subcutânea, esta também pode ser para subcutânea, já essa daqui que é a de 5 e essa que é a de 10, normalmente a gente utiliza para fazer a aplicação de medicação intramuscular. E qual o volume máximo de aplicação? Ó, tá lá no livro para vocês também poderem acompanhar. Vejam, se for um paciente adulto, o deltoide, ele suporta no mínimo 1 ml. E aqui, pessoal, vocês verão alguns locais ainda que dizem que pode até 3 ml no deltoide, tá? Não existe um certo e não existe um errado. Depende, na verdade, do tipo de paciente. Se você vê que é um músculo maior, um músculo grande, ou seja, uma pessoa com uma musculatura maior, é possível sim administrar até 3 ml na região do deltoide, tá? Mas, em geral, como as pessoas não têm um músculo do braço muito desenvolvido, optou-se por deixar o volume mínimo para não ter problema de necrose de músculo, né? Não ter problema de machucar o músculo da pessoa. Então, gravem o que está aqui no livro, mas saibam que se vocês por aí encontrarem outros valores, pode ser por esta razão que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, na prova, a gente vai dizer que no deltoide o músculo suporta até 1 ml, ventro, dorso e vasto lateral até 4 ml, tá? Em outras literaturas, vocês podem encontrar aqui até 5 ml ao invés de 4. Para nós, a efeito de prova,
nós vamos utilizar estes valores que estão aí no livro, tá? E aí, como vocês não farão estágios ainda em adolescentes nem crianças, eu vou deixar os valores aqui só para que vocês leiam, mas o professor das aulas de pediatria é que vai aprofundar essa temática aqui com vocês. Vamos então aos cuidados de enfermagem? É a mesma coisa para todos. O que vai mudar é a técnica de aplicação, tá? Então vai realizar a higiene das mãos, separar o material, fazer o rótulo a partir dos 9 certos, né? O rótulo da seringa, realizar a desinfecção da bandeja, higienizar as mãos, aspirar o medicamento com a agulha 40x12, que é a rosa, trocar a agulha para 25x7 ou 30x8 ou qualquer uma daquelas outras que vocês viram. Retirar o ar da seringa e da agulha, colocar o rótulo de identificação na seringa, reunir o material na bandeja, levar a bandeja até o paciente, orientá-lo, né, e explicar o que vai acontecer, conferir aquela identificação que você fez com a prescrição médica por uma última vez antes da aplicação e posicionar o paciente de forma adequada para fazer o procedimento. E qual é esse posicionamento, pessoal? Deixei aqui para vocês, ó. Se o paciente for fazer a medicação aqui no deltoide, ele precisa estar em pé ou sentado. Para ele, deitado é uma condição muito ruim para fazer este procedimento. Se o paciente precisa que seja feito no ventroglúteo ou no dorsoglúteo, a gente deixa o paciente em pé, sempre com a perna relaxada, ou o paciente deitado em posição ventral, porque vai estar exposta à região. E se for no vasto lateral da coxa ou na região anterolateral da coxa, o paciente pode estar em pé, com a perna relaxada, o paciente pode estar sentado ou ainda deitado em DDH. Tá? Então, vocês é que vão orientar o paciente em qual posição ele deve permanecer durante a aplicação da intramuscular. E aí, ó, a gente continua. Agora, como eu vou fazer a aplicação no paciente, eu preciso calçar as luvas, vou expor a área onde vai ser aplicada, vou palpar o músculo, vou fazer a antisepsia com álcool a 70, pinçar os dedos na pele ao redor, né, do local onde eu vou administrar, introduzir a agulha com o bisel lateralizado em ângulo de 90 graus. Isso daqui eu vou colocar para vocês depois um vídeo da aplicação e alguns outros vídeos que tem no YouTube, para vocês verem exatamente o que é isso. A agulha, ela tem uma abertura. Esta aberturazinha chama-se bisel, e é este bisel que precisa entrar de forma lateralizada em relação ao mesmo sentido da fibra muscular do paciente, tá? Então é isso que quero dizer isso daqui. E aqui, obrigatoriamente, a gente faz a aspiração para ver se não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Como aqui é mais profundo do que a subcutânea, é obrigatório realizar esta aspiração para ver se a gente não atingiu nenhum vaso sanguíneo, tá? A gente vai injetar o medicamento na sequência, retira a agulha e a seringa em movimento bem rápido, aplica uma leve compressão, veja, não esfrega, não coça, não põe nada, a gente faz uma leve compressão, tá? No local onde foi introduzida a agulha, a gente deixa o paciente confortável, recolhe o material, despreza o resíduo e sempre a agulha acoplada à seringa vai ser jogada no pérfuro cortante, que é a caixa amarela, tá? Então nunca vocês vão tirar a seringa da agulha, muito menos encapar ela. Lembra que eu falei na aula de reconstituição? A gente pode reencapar enquanto não teve contato com o paciente. Teve contato com o paciente, a gente já não reencapa mais, certo? Aí a gente realiza a desinfecção da bandeja, higieniza as mãos e checa o material na prescrição. Eu vou tentar simular para vocês, assim como eu fiz com a subcutânea, e também vou deixar uns vídeos para vocês verem como é a aplicação. Mais uma vez, não se preocupem, o professor de estágio vai acompanhá-los no procedimento quando tiver, tá? Até já, pessoal!